Valência, né? Olha, o governo do estado publicou decreto em que mantém a situação de emergência no Piauí em razão da existência de uma circunstância anormal provocada pelo desastre natural classificado e codificado como doenças infecciosas virais. Tudo isso em razão do coronavírus, né? A repórter Sayuri Sato traz as informações. Olá, Sayuri, boa tarde. Olá, João Neto, boa tarde. Boa tarde a você que está acompanhando o Bancada Piauí. Bem, em abril, o governo do estado havia publicado um decreto de calamidade por conta da Covid-19. Esse decreto teve validade até o mês passado. Agora, o governo editou um novo decreto, só que de situação de emergência, que tem um grau de gravidade inferior ao anterior e visa facilitar as ações de assistência à população. Para entender um pouco o que significa esse decreto na prática, o impacto nas eleições municipais de domingo e também se haverá ou não fechamento de atividades comerciais ou outras que causam aglomeração, nós conversamos com o secretário de governo, Osmar Júnior. Acompanhe. O decreto de emergência, ele tem o objetivo de permitir ao governo que tome medidas para enfrentar a pandemia. Por exemplo, a utilização obrigatória de máscaras. Nós estamos usando porque é uma decisão de governo para reduzir o contágio. O governo só pode determinar a obrigatoriedade do uso de máscaras porque tem uma emergência de saúde. Outro exemplo, a importação de medicamentos e equipamentos. O Brasil importou em grande quantidade e o fez por um rito diferente do tradicional. É mais rápido, menos burocrático, exige uma documentação menor. Mas por quê? Porque tem uma emergência na área de saúde. Então, esse decreto ele está sendo renovado para permitir instrumentos de ação governamental no enfrentamento da Covid. O governo precisava manter o estado de emergência, mas não tem absolutamente relação com a eleição. O que ocorre é que, infelizmente, neste momento, nós estamos tendo um recrudescimento no nível de contágio da Covid. Então, esse é um problema objetivo, ou seja, o governo estará com o decreto ou continuará com competência para agir, certo? Se precisar, ele vai agir. E pelo desenho que está se apresentando, com o aumento do contágio na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e no Piauí, o governo vai ter que tomar algumas medidas. Mas essas medidas, elas serão tomadas no mesmo modelo das anteriores, ou seja, a partir de uma avaliação técnica, com base na ciência, e quem faz isso é o Comitê de Operações Especiais, que é o COI, um órgão técnico que assessora o governador em suas decisões. E o novo decreto foi editado justamente nesse momento em que nós vemos o aumento no número de casos de Covid-19. E segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, na noite de ontem foram registrados 17 novos óbitos por Covid-19 em 24 horas. Além disso, foram 517 novos casos da doença confirmados nesse mesmo período. No total, são 2.516 mortes pelo coronavírus aqui no Piauí e 119.456 casos. Bem, são essas as informações a respeito do decreto de situação de emergência aqui no Piauí. Sayuri Sato para o Bancada Piauí.